Fala galera, tudo bem? E aí, já jogaram Among Us today? Já jogaram hoje o Among Us, esse novo jogo? Meu nome é Iago, eu sou professor da Putz English e um aluno meu essa semana perguntou pra mim: Iago, por que é Among Us e não Between Us? E eu tô aqui pra falar um pouco sobre a diferença entre Among e Between. Então antes de qualquer coisa, solta a vinheta! Então galera, eu tenho certeza que tá bem famoso esse jogo hoje e vocês conhecem esse jogo Among Us e todo mundo tá falando sobre ele. E muita gente tá com essa dúvida e sempre teve essa dúvida de o porquê é Among Us e não Between Us. Ou a diferença em si entre Among e Between, ok? Então nós vamos falar hoje um pouco sobre essa diferença. Começando primeiramente, antes de qualquer coisa, a entender a estrutura disso. Isso é o que precisamos entender antes de saber a diferença entre essas coisas. Então nós vamos falar entre localização e grupo ou não localização. Primeiro falando sobre localização. O que eu quero dizer com localização? Quando que nós usamos o Between para localização e quando nós usamos o Among para localização. Primeiro o Between. Ele é usado para localização entre duas coisas, entre algo específico, entre coisas específicas em que eu estou descrevendo aquilo. Por exemplo, Iago is between Paula and Roberta. Iago is between Paula and Roberta. Iago está entre, between, Paula e Roberta, duas pessoas. Ele está naquele lugar, entre essas duas pessoas. Ou então, por exemplo, my favorite book is between the dictionary and the romantic book. Meu livro favorito está entre o dicionário e o livro romântico. Ou posso até especificar qual é o outro livro. Por exemplo, my favorite book is between the dictionary and the Bible. Meu livro favorito está entre o dicionário e a Bíblia, entre as duas coisas, naquele local, ok? Então, se eu estou especificando do local entre duas coisas, eu uso between. Contudo, se eu estiver especificando no plural, mais de duas coisas, locais, ok? Localização entre mais de duas coisas, eu uso o among. Olha esse exemplo. Iago is among the members of the group. Iago está entre os membros do grupo, então está entre mais de uma pessoa, entre um número grande de pessoas, localizado naquele lugar está o Iago. Então Iago is among the members of the group, está entre os membros do grupo, ok? Então ele está no meio, por exemplo. Ou I am walking among the trees. Eu estou andando entre as árvores. Então, entre as árvores, as várias árvores, eu estou andando. Então, essa é a questão de localização. Quando eu uso mais de dois, eu uso a questão de among, exatamente. E não between. Between é dois ou menos. Quando eu estou entre duas coisas, localizado. E fora a localização, nós temos grupos. E quando nós falamos um pouco sobre grupos, você consegue literalmente entender o que eu quero dizer em relação, por exemplo, a members of the group. Among the members of the group, ou então até mesmo em relação a duas ou mais pessoas de localização. Quando nós estamos falando de grupo geral e não especificando exatamente quem está naquele grupo, mas de grupo geral, por exemplo, the Europe countries, os países da Europa, the countries of the Europe, os países da Europa. Então, se eu estou falando de um grupo de países e eu estou especificando algum país ali dentro, algum país está entre aquele grupo, eu vou falar o among, porque eu não estou especificando exatamente qual é aqueles países, mas sim o grupo de modo geral. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na América do Sul. Brazil is among the countries of the South America. Brasil está entre os países da América do Sul. Então, a América do Sul é um grupo de países, eu não estou especificando quais são eles, eu estou falando de um grupo de modo geral, e o Brasil está entre eles. Não é uma localização certa. Neste caso é só entre um grupo e eu estou usando o among e não o between, ok? Porque eu estou falando de grupo de modo geral. Agora quando eu estou especificando tipo duas ou mais coisas dentro daquele grupo, eu uso o between. Então, por exemplo, se eu for usar o between para três ou mais coisas, mas eu uso o between, neste caso eu usaria São Paulo is between Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então São Paulo está entre, between the three states, ok? Então mesmo que eu estou usando mais de um, eu uso neste caso o between, porque eu estou especificando não o grupo de modo geral, mas eu estou especificando exatamente quais são esses estados. Então eu não estou falando de um grupo de modo geral de estados, eu estou falando de
um estado específico, ou 2 estados específicos, ou 3 estados específicos, ou 4 estados específicos, e não do grupo estados. Diferente, por exemplo, se eu fosse falar São Paulo is among the Brazilian states. São Paulo está entre os estados brasileiros. Neste caso eu usaria o among e não usaria o between, porque eu não estou especificando, eu estou falando do grupo de estados brasileiros e não entre os estados específicos, between the Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul state, ok? Espero que tenham entendido bem legal. Então, quando eu estou falando de grupos, de modo gerais, eu uso among. Quando eu estou especificando dentro daquele grupo quais são exatamente aquilo, eu uso between. Quando eu estou falando sobre localização entre 2 pessoas e 2 lugares, 2 coisas, eu uso o between. Quando eu estou falando sobre localização de coisas entre mais coisas, de modo gerais, por exemplo, trees, árvores, forest, de modo geral, por exemplo, então eu uso o among, ok? Essa é a principal diferença entre as duas, então continue jogando. E só pra gente finalizar sobre o jogo em si, nós temos então a impostor, a killer. There is an impostor, there is a killer among us, entre a gente. Então provavelmente deve ser essa a ideia do jogo. Então among us, entre nós. Entre nós há um impostor, entre nós há um assassino. There is an impostor among us. There is an impostor among us, ok? Entre nós, e não between, porque nós estamos falando de um grupo de pessoas e não estou especificando quais pessoas ou quais bonecos ou quais cores eu estou falando. Dentro do jogo, por exemplo, se eu for falar entre bonecos de 2 cores, se você já jogou, você vai entender bem legal. Então, se eu estou falando entre o roxo e o preto, ou o rosa, entre esses 3, então eu posso falar, the impostor is between the pink, the black, or the orange, por exemplo. Não sei se tem o laranja, mas eu falaria especificamente dos 3, então eu usaria o between. Mas eu estou falando de um grupo, among. Então, among us. Ok? Espero que tenha sido bem legal para vocês essa dica. Valeu!